Eu me chamo Marcelo Lima e esse é o Química no Quadro. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema hidrocarbonetos, que, como eu já havia mencionado na aula passada, os hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura. E a gente viu que a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. Os hidrocarbonetos apresentam moléculas bem diferenciadas, em uma ampla variedade, como por exemplo moléculas abertas, moléculas que podem ser também fechadas, ramificadas, insaturadas e aromáticos, compostos que apresentam esses anéis aromáticos que nós já vamos ver mais para frente. Para nos ajudar a identificar ainda mais essas moléculas, que podem ser tão variadas, a gente vai aprender brevemente sobre a questão da nomenclatura, que serve para nós identificarmos melhor os hidrocarbonetos. Geralmente a gente usa uma tabela que relaciona um prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbono que eu vou ter numa molécula, mais o intermediário, que pode ser an, en, un ou dien. Isso tem a ver, an, se tiver apenas ligações simples na molécula, en, se tiver uma ligação dupla, in, evidentemente uma ligação tripla, e dien, duas ligações duplas, mais o O que eu coloco no final, que indica que é um hidrocarboneto. Vamos ver isso através de exemplos. Nessa molécula aqui, o nome dela será butano. But é o prefixo porque eu tenho 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. An, porque eu tenho apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então eu uso o intermediário an. E O no final porque é um hidrocarboneto. Vamos ver outro exemplo. Essa molécula aqui apresentará o nome pent2eno. Pent porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. O 2, talvez você esteja se perguntando por que esse 2 aqui. Porque essa ligação dupla, ela pode estar tanto entre o carbono 1 e 2, ou entre o carbono 2 e 3. Serão compostos diferentes. Então a gente precisa identificar, ou indicar onde essa ligação dupla está. Nesse caso, se eu começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Essa ligação dupla estará entre o carbono 2 e 3, mas eu indico com o menor número, que é o 2. Então fica pent2en, porque é um alceno, e a gente vai entender isso melhor no futuro. Esse en está relacionado com a ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. Se eu começasse a numerar a cadeia daqui para cá, da direita para a esquerda, seria 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla estaria entre o carbono 3 e 4. Isso não é viável porque a gente precisa indicar a ligação dupla com o menor número possível, tá bom? Um outro exemplo, deixa eu só apagar aqui, para ficar mais fácil da gente olhar. Essa molécula aqui de baixo vai ser o hept1ino. Novamente, hept, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, eu vou usar o prefixo hept, mais o intermediário in, porque é uma ligação tripla, e o O no final, porque é um hidrocarboneto. E o 1 antes do in, porque a ligação tripla está entre o carbono 1 e 2. Eu preciso indicar. Por último, essa molécula aqui, ela vai possuir o nome octa 2,4-dieno. Octa é o prefixo, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Eu vou indicar onde essas ligações duplas estão. Eu vou começar então a numerar a cadeia da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho a ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Então eu vou colocar o 2. E entre o 4 e o 5, então eu vou colocar o 4. Então vai ficar octa 2,4 di, porque são duas ligações duplas, tá? En, porque são ligações duplas. E o O
no final, tá bom? Porque é um hidrocarboneto. A gente vai falar, voltar a falar sobre a nomenclatura nas próximas aulas, quando a gente aprender a respeito de cada um dos subgrupos dos hidrocarbonetos. Vamos começar falando sobre o primeiro subgrupo, que é, ou são, os alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Aqui estão alguns exemplos de algumas moléculas de alcano. Notem que eu vou ter apenas carbono e hidrogênio, é óbvio, por ser um hidrocarboneto, e apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Eu tenho aqui a fórmula estrutural plana, a fórmula em bastão e a fórmula condensada, onde eu estou omitindo as ligações entre os carbonos e o carbono e o hidrogênio. Sua fórmula geral é CnH2n mais 2. O que isso significa? Significa que em uma molécula de um alcano, o número de hidrogênio será sempre 2 vezes o número de carbono mais 2. Vamos ver se isso se aplica aqui nesses exemplos. Nessa primeira molécula eu tenho 2 átomos de carbono. Ok. Então a quantidade de hidrogênio vai ter que ser 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Vamos ver se isso se aplica aqui. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. Então, essa fórmula foi obedecida. Vamos para esse segundo caso aqui, que na fórmula estrutural, a fórmula em bastão, a gente omite as ligações simples entre carbono e hidrogênio. Então, aqui nessa ponta, cada uma dessa ponta é um átomo de carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E vamos ver quantos átomos de hidrogênio eu vou ter. Eu tenho 1, 2, 3. Para esse carbono fazer as 4 ligações. Esse daqui vai ter 1, 2. Esse também 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula será 1, 2, 3, 4, 5. C5, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É justamente o que a gente viu aqui na fórmula geral. É o dobro do número de carbono, 10, mais 2, 12. E a mesma coisa vai acontecer aqui nessa molécula, tá? Então a fórmula aqui molecular dessa molécula é essa. Aqui C5H12 que a gente já tinha calculado. E dessa outra do lado vai ser C7H16. E, em geral, todos os alcanos eles reagem com o oxigênio molecular e liberam energia. São as reações de combustão. Então, eu vou colocar aqui combustão. E eles são praticamente apolares e tendem a se dissolver melhor em solventes apolares. É o caso do benzeno, que é um hidrocarboneto, e o tetracloreto de carbono. Os alcanos eles são bastante, ou praticamente, apolares, por causa da diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, nessas ligações aqui, ser muito pequena. Então essas ligações serão pouco polarizadas. Outro motivo também é a geometria da molécula. Os alcanos vão possuir uma geometria na qual o carbono está no centro de um tetraedro. E se a gente somar os vetores, o momento dipolo, vai dar 0. Aqui, por exemplo, como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar os elétrons da ligação, tá? Vamos simbolizar isso por vetores. Se eu fizer a soma vetorial, esse vetor vai anular esse vai anular esse vai anular esse, e o momento dipolo, ou momento dipolar, vai ser igual a 0. Por isso que a gente diz que essa molécula é apolar, tá bom? Exemplos práticos dos hidrocarbonetos, ou dos alcanos, nós temos o butano, e novamente a questão da nomenclatura, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por isso que é but.
porque é apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e O, porque é um hidrocarboneto. E uma das aplicações do butano é dos isqueiros, né, que nós usamos para acender cigarro, né? Na verdade, as pessoas usam para acender cigarro. Outro exemplo aqui é o octano. Oct, porque tem 8 átomos de carbono, An, só ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. E um dos usos do octano, né, é na gasolina. Um dos hidrocarbonetos presentes na gasolina é o octano. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula sobre os hidrocarbonetos. E nas próximas aulas nós estaremos falando sobre os alcenos e os alcadienos. Se inscrevam no canal, assim vocês vão estar me dando uma super ajuda. É isso aí e até a próxima.